Olá, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco mais de triângulos, mas vamos trabalhar com a medida dos ângulos, com as definições, tá? Então vamos encaixar o que vimos na aula passada e o que vamos ver na aula de hoje. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, na aula passada, nós vimos o seguinte: a classificação dos triângulos quanto às medidas dos lados, né? 3 lados iguais, triângulos equiláteros, 2 lados iguais, triângulos isósceles, nenhum lado que apresenta a mesma medida, então é um triângulo escaleno. Hoje, a nomenclatura já não é mais assim, faz parte do nosso vocabulário, né? É uma outra nomenclatura. Então, eu tenho o triângulo acutângulo, que é aquele que apresenta os ângulos com a medida menor do que 90 graus. Então, conforme vocês podem observar aqui, eu tenho o ângulo A, 71,6 graus, o ângulo B, 63,4 graus, o ângulo C, 45 graus. Todos eles apresentam medidas menores do que 90 graus. Então, eu classifico esse triângulo como um triângulo acutângulo. Triângulo retângulo. Esse está mais fácil, porque a gente fala muito sobre triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo de 90 graus. Então, novamente, por observação, a gente pode notar que nós temos o ângulo A, que tem 90 graus, o ângulo B, que tem 51,3 graus, o ângulo C, que tem 38,7 graus. Então, esse triângulo apresenta um ângulo com 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E o terceiro caso, que são os ângulos maiores do que 90 graus. Então, ele possui um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo, tá? Então, como vocês podem perceber novamente, por observação, o ângulo A tem 126,9 graus, maior do que 90. Então, eu classifico o triângulo como obtusângulo, tá? Agora, visto isso, vamos acompanhar no caderno ângulo, na página 387, no exercício 4. Então, ele pede assim: a classificação de um triângulo quanto às medidas de seus ângulos internos considera os aspectos que você analisou nos itens anteriores. Quais foram os aspectos? 90 graus, maior que 90 graus e menor do que 90 graus. Levando em conta tais aspectos e o desenho fornecido em cada caso, complete o quadro a seguir que ilustra essa classificação. Então, prestem bem atenção. Em nenhum momento eu peço para vocês, o autor pede para vocês pegarem o transferidor e medir. Ele pede para você observar o desenho, o aspecto desse desenho. Então, de acordo com as medidas de seus ângulos internos, um triângulo é classificado em acutângulo quando possui os 3 ângulos internos agudos. O que é agudos? Menores do que 90 graus. Retângulo, quando possui um ângulo interno reto, ou seja, um ângulo com 90 graus. Obtusângulo, quando possui um ângulo interno obtuso. E o que significa obtuso? Maior do que 90 graus. E agora é a sua vez, né? Então, analisamos tudo. Agora vamos treinar tudo isso fazendo o exercício 1 da página 388.
deixe as anotações de dúvidas para a nossa aula, tá ok? Um beijo a todos e boa sorte!